Bora falar, pessoal. Fim de semana, Fórmula 1, tivemos Grande Prêmio do Azerbaijão. Começando, vocês querem começar com o assunto mais quentezinho ou com a corrida foi mais muxoxa ali? Bom, a gente vai começar no sprint, né? Quer começar pela sprint? Então começar pelo assunto interessa. Então tá bom. Fim de semana de sprint. Tivemos, logo na largada da sprint, um enrosco de Max Verstappen com o George Russell, que o campeão perdeu as estribeiras, Nelsinho. O Max Verstappen, que é isso? Que coisa absurda. Como que vocês viram esse incidente na prova? Max tem essa... Ele tem essa característica, né, de ser um pouquinho... eu acho que ele talvez seja o único... Vamos chamar de defeito ainda. Ele não consegue medir muitas palavras quando ele tá um pouco nervoso, né? Ele é um pouco fominha, que a gente sabe, né? As coisas têm que ir do jeito dele. Mas até aí todo campeão A gente já conversou sobre isso em outros episódios. Mas... Sim, mas se você comparar ele com o Hamilton, por exemplo, tudo bem, o Hamilton reclama quando o carro não tá bom, isso aqui, ele quer o carro vencendo todas, só que ele não fica tão nervoso quando as coisas não dão certo, né? Sei lá, olhando o passado dele aí, eu não lembro dele ficar tão nervoso, tão bravo, ou quando alguma coisa acontece do tipo. Ele fica meio naquele tom meio calmo dele, assim, falando, não, ele fez sacanagem, isso aqui. Diferente do Max. Tom meio britânico, né? Não tá nem pra lá, nem pra cá. E o Max mais explosivo. E o Max mais explosivo e tal. Eu acho que foi um incidente de corrida ali, né? Eu acho que o George não... tá ali com um carro que não é o mais rápido, então quando tem a oportunidade de tentar se enfiar, ele vai tentar se enfiar, entendeu? Então não... É toque de corrida, isso pra mim foi um incidente de corrida. Eu achei que foi um incidente de corrida, se bem que o George, eu acho que forçou um pouquinho demais. A hora que ele forçou, claramente ele estava atrás do Max, ele não estava lado a lado, o carro escapou um pouquinho de frente e ele deu uma panca relativamente grande no sidepod do Max. Tanto que quando terminou a corrida, foram filmar a lateral do carro e tinha um buraco que dava para enfiar uma mão lá dentro. Lembrar que esses carros são muito frágeis, né? Esse carro tudo bem, muito frágeis, mas muito sensível ao mesmo tempo, sim, né? Então, sim. Você enfiando aquela mão lá do lado, ele com certeza perdeu um monte de downforce, imagino. Mas também concordo com você. Eu acho que talvez o Max não mediu as palavras dele logo depois da corrida, ele deveria ter tirado o pé um pouquinho. Incidente de corrida, eu diria que incidente de corrida sendo um pouco tendencioso ao Russell. Mas se o Russell tivesse disputando um campeonato, alguma coisa, ele não teria forçado daquele jeito. Ele não tem meio que... Não é que ele não tem nada a perder, mas ele tá numa situação que a equipe não é mais rápida, é a segunda, terceira força ali. Então, quando sobe um buraco, ele vai tentar, entendeu? Eu acho que todo mundo ali na mesma situação dele, eu não tô dizendo que todo mundo jogaria o carro pra cima, mas você tem a oportunidade, você força mesmo. Já o Max, não, ele tá liderando o campeonato, ele só tem que terminar as corridas pra ganhar o campeonato esse ano. Tudo bem que a gente vai conversar sobre isso depois, mas o Pérez tá dando calor, mas eu acho que isso não... mesmo assim, tá na mão do Max, não tem como perder isso aí. Agora, sabe uma coisa que eu achei que melhorou bastante? Inclusive, a gente tinha comentado isso no programa com o Tony. Esse formato novo da classificação sprint, feature race, eu gostei bastante. Você gostou? Eu meio que mudei de opinião em relação à corrida sprint. Eu acho que agora é muito mais viável, muito mais factível fazer a sprint e ter a corrida principal. Gostei. Uma coisa que os pilotos reclamaram muito, os pilotos das equipes, foi um pouco de cansaço de pressão, porque são duas classificações, são duas corridas. Mas uma coisa também... mas o piloto é pago pra isso, né? Sim, concordo. Tô só falando o que os caras falaram. Mas uma coisa eu achei melhor, realmente. Apesar de talvez a sprint não ter sido uma corrida emocionante, aliás, o fim de semana não foi dos mais emocionantes, mas eu acho que pro fã em casa é melhor assistir uma corrida, mesmo que seja uma corrida morna, do que um treino livre. Com certeza. Né? Então, acho que o entretenimento funcionou bem também. Eu mudei minha opinião em relação a isso. Exatamente. Tá todo mundo engolindo a língua aqui. Todo mundo engolindo a língua. Inclusive você em casa pode também colocar os comentários aqui no nosso vídeo, nas nossas plataformas, sobre o que vocês acharam desse novo formato, que foi mais intenso. E eu acho até que por isso também, Christian,
nós tivemos um treino livre só, em condições que é pista verde, tudo, e também trouxe uma imprevisibilidade. Então, Thiago, talvez se eu tivesse que fazer um comentário, se desse para fazer de repente 2 treinos livres, Tá. menos tempo. O treino livre é de quê? É de 45 ou Uma uma hora. hora? Uma hora. Então, Acabou sendo 45 de tempo útil. porque teve muita bandeira vermelha. vermelha. Tudo bem, mas tentar fazer 2 treinos livres, sei lá, 45 e 45, e daí a classificação. Eu não sei se o pessoal lá da Fórmula 1 tem tempo suficiente com todas as outras categorias que correm no mesmo final de semana, mas eu acho que se desse para fazer esse formato seria melhor, porque às vezes começa o treino, você dá 2 voltas, você tem um problema no carro, daí você perde o treino inteiro parado no box, não foi porque você bateu, porque alguém bateu em você, não foi absolutamente nada disso. Quebra um sensor no carro, por exemplo, eles não conseguem trocar a tempo e daí você vai ter que ir direto para a classificação. Nesse caso, se tivesse 2 treinos, eu acho que seria mais justo, daria mais oportunidades em caso que você teve um problema mecânico muito grande no primeiro treino. Ainda só voltando aquele assunto Max Verstappen, quero saber com você, Nelsinho. Você acha que agora, por ser o bicampeão, por ser o alvo das coisas, o pessoal vai uma dividida diferente em relação ao Max do que vai num outro piloto? Por exemplo, Não, ir se para uma fosse... ultrapassagem pro Alonso é uma coisa e hoje pro Max é outra? Não, eu acho que... Vamos pegar o caso do Russell ali. Se Isso. fosse o Pérez, Faria a mesma coisa. mesma coisa, na minha opinião. Não ia mudar em nada. Talvez alguns pilotos podem pensar um pouco, por exemplo, o Max tem que tomar mais cuidado porque ele tá liderando o campeonato, ele não pode... Eu não tenho nada a perder, ele tem. Então, se eu botar numa dividida com ele, ele vai tirar o pé. Talvez alguns pensem assim, Tá. em disputa de corrida, né? Então, você pega o próprio Pérez, ou se começar a rolar alguma coisa entre os dois, ou qualquer piloto ali, eles sabem que o Max tem mais a perder do que eles. Então, isso dá um pouco de uma vantagem para os pilotos, se ele pensar dessa forma, entendeu? Eu lembrando um pouco das épocas que eu corria, que tem uma corrida de 1 GP, que eu tava liderando o campeonato e minha disputa do campeonato era contra a França. E aí eu larguei na frente, foi na Austrália. E aí eles vinham botando muita pressão e ele deu uma arriscada, uma freada assim, e eu abri. Em vez de eu manter a porta fechada e os dois irem pra fora, não, eu tirei, ele conseguiu passar e ele foi embora, que ele tava bem mais rápido, ele acabou ganhando corrida, eu fiquei em segundo, eu acho, não lembro. Mas é uma coisa que eu na hora eu não pensei, porque ele tava atrás do campeonato, atrás de mim, então se os dois saíssem, se eu tivesse fechado a porta e os dois encostassem, né, ia ser melhor pra mim do que ele ganhar a corrida. Então, acho que tem esse formato de pensar, né, tem um cara que tem muito mais a perder do que o outro, então tem alguns pilotos que vão usar isso mentalmente, falar, beleza, ele não vai querer arriscar, porque se ele dividir comigo aqui a curva, ele vai sair perdendo porque ele que tá liderando o campeonato, né? O que você acha disso, Christian? Não, eu acho que sim. Eu acho que geralmente quem tá em primeiro no campeonato, ou a equipe, piloto, tem tudo a perder e nada a ganhar. Inclusive, quando você tá lá em cima, às vezes é bem mais difícil você se manter lá em cima do que quando você tá embaixo e você precisa se recuperar em relação às outras equipes. Por exemplo, você tem que acertar teu carro de uma maneira melhor para conseguir ter resultados melhores. Então, vir de baixo para cima, em alguns aspectos, é mais fácil do que se manter lá em cima. Só que a maioria das pessoas pensa o contrário, pensa diferente. Fala, não, o fulano tá ganhando. Tudo bem, mas não pensa que o pessoal da Red Bull volta lá para Inglaterra depois que terminar e depois que terminou a prova e eles ficam de braços cruzados só limpando o carro e esperando a próxima corrida. Eles estão dia e noite trabalhando no carro para desenvolver o carro, para continuar lá em cima, para poder dar um carro pro Max e pro Pérez que possa oferecer uma certa vantagem em relação aos outros.